Doenças da soja. O problema tem se agravado e muitas vezes aparecendo com resistência a alguns produtos. E eu conversei com Maurício Meyer sobre esse assunto. Eu vou fazer um bate-papo com o Maurício Meyer e nós vamos falar sobre as doenças da soja. Maurício, obrigada pela presença, para nós é um prazer. E quando falamos de doenças da soja, podemos pensar naquela tradicional, já que o produtor está manejando muito bem, hoje não é grande preocupação mais que a ferrugem, só que nós temos um complexo além disso, né? Sim, temos um complexo, as doenças continuam incidindo na cultura da soja e muitas vezes essa visão mais pontual de controle, né, inclusive foi a nossa apresentação hoje, trazer a importância do produtor entender o manejo de doenças de soja, que é diferente de controle. Controle geralmente se usa uma ou muito poucas ferramentas ou medidas de controle, né? E na verdade o produtor precisa ter um histórico, aprender a identificar as principais doenças incidentes na sua área e adotar uma estratégia de manejo que envolve várias medidas de controle, né? Então, principalmente uma delas que a gente conversou bastante hoje aqui é a necessidade de recuperação da saúde do solo, ter uma cobertura com palhadas de gramínea, né, uma cobertura uniforme de solo, porque essa medida ela ajuda a reduzir o potencial de inóculo daquelas doenças que permanecem no solo e ajudam a melhorar a condição das plantas de suportar e de receber menos carga desse inóculo inicial que está presente na sua área, né? Quando a gente vem falar da saúde do solo, nós já pensamos lá nos nematóides, né? Quando falar de manejo, a gente também tem que pensar num perfil de solo, que a planta vai ter as suas condições de enraizamento mais profundas, de buscar nutrientes, especialmente buscar água, para ela não ficar ali sendo suscetível a qualquer estresse hídrico. Tem as doenças que são aquelas mais oportunistas, especialmente quando nós temos aqueles períodos de estiagem ou pequenos veranicos? Sim, você falou vários fatores aí que ajudam a diminuir e a controlar de uma forma geral, principalmente não só os nematóides, como você citou ainda há pouco, mas as podridões radiculares, né? E uma das doenças que tem essas condições, exigem essas condições mais específicas de ambiente, é a podridão de carvão, macrofomina, né? E justamente a melhor forma de controle dessas doenças, considerando não só a macrofomina, mas também algumas outras podridões radiculares, é você ter uma melhor condição de aprofundamento e desenvolvimento radicular nesse solo. E isso envolve tudo isso que você falou, de um manejo profundo, uma correção mais profunda, tanto de fertilidade quanto da calagem, né? A melhoria da estruturação de solo, a eliminação de camadas de compactação, tudo isso ajuda a planta a ter um melhor desenvolvimento radicular e suportar melhor essas condições, muitas vezes que são favoráveis para a incidência da doença, ela está presente, mas a planta tem uma melhor condição de suporte. O produtor, às vezes, ele pensa que determinados ciclos passaram. Só que é justamente isso, são ciclos, porque aqui na região, em torno de 2010, mofo branco, então uma praga, foi intenso. E ainda alguns produtores tentaram no cultivo do girassol, aí a coisa complicou bastante. Dali uns 2, 3 anos, a macrofomina também, ela esteve presente. Acho que aliás, até mais do que 2, 3 anos, porque 2014, 15 deu um período de estiagem. A macrofomina, ela foi mais intensa. Nós podemos dizer que ela retorna de tempos em tempos, justamente aproveitando o clima favorável? Ela não retorna, ela permanece lá, né? Então essas condições de favorabilidade
e muitas vezes de uma falta de manejo, nesse caso mais voltado para a condição, manejo de solo, que favorece a incidência, né? E a gente consegue perceber mais reboleiras ou manchas na área morrendo em função da doença, né? Então, para que ocorra uma doença em qualquer planta, uma doença de planta, a gente precisa ter 3 fatores. A presença do inóculo, a condição favorável para que esse patógeno se desenvolva e consiga causar infecção, e a presença do seu hospedeiro. Então, juntando esse triângulo aí, você tem doença. Se você cortar qualquer uma dessas pontas, essa doença não ocorre, né? Então, isso que a gente tentou, essa visão que a gente tentou passar aos produtores aqui, de que é muito importante a gente conhecer toda a dinâmica da ocorrência da doença e em que fase ou em que momento a gente pode interferir para evitar que ela ocorra. Outro detalhe é essa situação que o produtor passou no último ano, de muitos incêndios, queimando então ali sua palhada, tendo todos os problemas com essa falta de camada orgânica ali, de massa orgânica, pode contribuir ou contribuiu para a formação ou deu uma reduzida com esses inóculos? Desculpa, eu não entendi. As queimadas nas lavouras, né? Porque a gente teve muitas áreas de lavoura queimada. Então perdeu a massa orgânica que tinha, aquela palhada que tinha ali. Isso aí diminuiu essas doenças ou piorou a situação? Piora a situação, né? Então você precisa recompor toda aquela cobertura de solo. Momentaneamente, alguns patógenos ou algumas fontes de inóculo, principalmente resto de cultura da safra anterior, que tenham sido queimadas, logicamente esse inóculo foi destruído. Mas vamos voltar para a situação, por exemplo, de macrofomina. Onde é que fica o inóculo dessa doença? Fica naqueles toquinhos de soja que ficam no campo depois de colhido, né? Então, a estrutura da planta, ali do colo e da raiz da planta, que é mais lignificada, e ela leva muito mais tempo para se decompor. Um fogo superficial na palhada não destrói essa fonte de inóculo. E, na verdade, você acaba eliminando toda aquela condição, aquele condicionamento de solo que a palhada dá na superfície do solo, que pode acelerar o processo de decomposição dessa fonte de inóculo, desses toquinhos do resto cultural da soja, quanto também você acaba com uma condição biológica de condicionamento do solo que favorece o desenvolvimento de inimigos naturais que vão competir com essa macrofomina, com esse fusarium, com esses patógenos que estão sobrevivendo no solo. Para a gente estar encerrando aqui, em relação a tantas características que têm ocorrido ultimamente, que às vezes os produtores ficam discutindo ali, porque você mencionou aí a macrofomina, a podridão das raízes, e a gente também observa, às vezes os produtores do Paraná reclamam, os produtores aí, outros se manifestam que no Mato Grosso, em Goiás, tiveram as mesmas características de queda das folhas, às vezes ali são uma folha que ela cai, mas longe de ser uma senescência ainda, apresentando lesões no meio da folha. Então, e agora você já vem, né, com a mancha-alvo, por exemplo. Quais são os principais cuidados que o produtor precisa ter? Bom, com relação à mancha-alvo, um fungo que tem um ciclo de hospedeira muito grande, né? Mais de 400 espécies de plantas são hospedeiras, e ela consegue se manter não só nos restos de cultura, mas também em hospedeiras alternativas de uma safra para outra. Então, é muito importante conhecer o comportamento de cultivares, porque existe uma diferença grande de sensibilidade a essa doença, escolher cultivares menos sensíveis e fazer um programa de controle químico eficiente. Hoje nós perdemos algumas moléculas em função da resistência do fungo causador da mancha-alvo aos fungicidas, né? E basicamente nós temos aí algumas composições de triazolintionas com fungicidas multissítios que ainda são eficientes nesse manejo.